Você é daquele tipo de pessoa que está sempre envolvida com a mesma situação? As mesmas coisas acontecem com você com muita frequência? Ou vira e mexe, a mesma situação está acontecendo? Ou alguém te passa para trás? Ou você sofre traição de alguém? Ou você se coloca numa posição de colocar muita expectativa em alguém e essa pessoa acaba te decepcionando? Se esse tipo de coisa acontece com muita frequência, pode ser que você esteja cometendo um pequeno erro e nem sabe que está cometendo esse erro, e esse erro tem a ver com a capacidade de perdoar. E se você quer saber como aprender a liberar o perdão e se livrar de uma vez por todas desse tipo de situação tão repetitiva e que te causa tanta dor, fica com a gente que eu vou te contar como é que você vai fazer isso. Você já sabe que esse é o Espaço Plenitude, um canal criado para ajudar você a ter uma vida próspera, abundante e feliz. E eu sou a Carla Carvalho e estou aqui com esse propósito de te ajudar nessa caminhada, trazendo um pouquinho de conhecimento sobre física quântica, leis universais, frequência vibracional das emoções humanas e um pouquinho de espiritualidade sem caráter religioso. Fica com a gente que logo depois da vinheta a gente vai falar mais desse assunto. Solta a vinheta! Você é do tipo de pessoa que sempre está envolvido com o mesmo tipo de situação? Você é o tipo de pessoa que sempre que se envolve num relacionamento é traído? Ou sempre que faz uma sociedade acaba sendo passado para trás pelos seus sócios? Ou sempre que faz uma amizade nova com alguém, no princípio vai muito bem e depois você acaba brigando? Enfim, todo tipo de situação que é corriqueira e que você pensa assim, nossa, está acontecendo isso comigo de novo? Pois é, isso pode estar acontecendo pelo simples fato de você não ter aprendido a perdoar. As leis universais, elas são muito claras quando a gente fala de que só chega até mim aquilo que está no meu campo eletromagnético, ou seja, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, né? Eletromagnético com o coração. E se esse tipo de situação chega até você com muita frequência, talvez seja a hora de você pensar o que eu preciso aprender com esse tipo de situação. O que o universo quer me mostrar quando ele me coloca nesse tipo de situação? A verdade é que a maioria de nós, quando passa por um processo desse tipo, uma traição, por exemplo, nunca perdoa a pessoa que te traiu, ou então até perdoa da boca para fora, mas não entende que se aquilo aconteceu na sua vida é porque você é o único responsável por aquilo ter chegado até você e ter se manifestado na sua vida prática, na sua vida material. E aquela pessoa ou aquela situação é simplesmente um ator te mostrando qual é o tipo e a qualidade da frequência e da informação que existe no seu campo eletromagnético. E é por isso que perdoar é a atitude mais inteligente que você pode ter. Porque você entende, quando você entende que se aquela situação chegou até você e você procura aprender algo com aquilo, o porquê que aquela situação aconteceu com você, e você entende que aquela pessoa ela não é o vilão, ela é um instrumento que foi usado pelo universo para que você entendesse o tipo de vibração e de frequência que existe no seu campo quântico. Você entende e fica grato por aquele tipo de situação ter acontecido e você perdoa e libera. E quando você não perdoa, você continua com aquela informação dentro de você, você continua a reverberar essa informação, essa frequência vibracional. E o universo vai te dar o quê? Vai te dar
mais daquilo, mais situações. Se você foi traído, ótimo, mais traição. Por quê? A informação da traição, ela ainda continua registrada no seu campo eletromagnético e impregnada de uma força, de uma carga energética que vem da emoção que você coloca naquilo. Quando você perdoa, você entende que existe um aprendizado, você fica com o aprendizado e você consegue se lembrar da situação que aconteceu sem o sofrimento, sem a dor. Você fica só com o aprendizado, você tira os fatos e tira a sua emoção, o seu sentimento. E aí você consegue olhar para os fatos com um olhar de quem quer realmente aprender. Você tira o sofrimento e fica só com os fatos. E aí você consegue definitivamente aprender aquilo que você se propôs a aprender. Quando você se coloca numa posição de não aceitação, porque eu não merecia, porque fulano não podia ter feito isso comigo, o que acontece? Você está reverberando mais dessa energia, você está impregnando mais dessa informação no seu campo eletromagnético. Então, a atitude mais inteligente seria você ficar com o aprendizado e simplesmente deixar ir o sofrimento, deixar ir a emoção. E não quer dizer que perdoar, você concorda com o que fizeram com você. Por exemplo, se alguém te roubou, se algum amigo seu entrou na sua casa e roubou o dinheiro, algum pertence, alguma coisa, e você sabe que aquela pessoa fez aquilo, claro que você não vai permitir que ela fique novamente na sua casa. Pelo menos eu não permitiria. Mas daí você ficar lembrando dessa situação, julgando, porque é um vagabundo, é um safado, é não sei o que, e coloca energia negativa, densa, você coloca uma energia pesada nessa situação que aconteceu, o que acontece? O universo, ele vai te dar mais roubo, mais traição. E mesmo que você coloque da boca para fora que você perdoou, como tem casos, eu já coloquei no meu grupo lá, no meu Telegram, né? No meu teleamado. Se você que está me vendo agora é um teleamado, um beijo no seu coração. Eu coloquei lá no meu grupo um áudio onde eu conto essa história de um cliente que achava que tinha perdoado a mãe de uma situação que aconteceu, em que ele julgava que a mãe era culpada por aquela situação e fez Ho'oponopono durante muito tempo e aquilo saiu da mente consciente dele. E quando ele fez a técnica Lumina, ele descobriu que aquilo não tinha sido definitivamente perdoado, até porque ele estava vivenciando uma outra situação em que ele também se achava a vítima, em que ele também havia sido, entre aspas, passado para trás, em que ele também se sentia incapaz, tal qual a última situação que aconteceu lá na infância. E quando você vai analisar esses fatos de perto, você entende e enxerga que ali na linha do tempo existem várias situações que atestam aquilo, várias situações em que as pessoas chegaram e tiraram o proveito dele. Mas por quê? Quando aquela situação se manifestou na primeira vez da memória consciente dele, e se manifestou é porque ele carregava aquilo no campo eletromagnético dele, seja consciente ou inconscientemente, dessa ou de uma outra vida, ou da ancestralidade, encare como quiser, mas no final das contas a conta é a mesma, né? O resultado é o mesmo. Ele não tinha perdoado. Aquilo se manifestou na vida dele para que ele entendesse que ele carregava dentro de si um padrão de vitimização, de eu sou incapaz e eu preciso de alguém para me proteger. E minha mãe não me protegeu e eu culpo a ela por isso. Quando nós conversamos e essa pessoa entendeu que ali
Primeiro, a mãe dele não tinha responsabilidade nenhuma sobre o que tinha acontecido, mas no entendimento dele tinha. E ele precisava perdoar e entender de coração que a mãe dele fez o melhor que ela podia, da forma que ela podia, e que nada poderia impedir que uma situação dessa acontecesse, porque tudo acontece do jeito que tem que acontecer, na hora que tem que acontecer, para o nosso melhor. E se você entende isso, você perdoa e para de ficar poluindo o seu campo eletromagnético, o seu campo quântico, a sua aura com essas energias densas e pesadas de mágoa, de ressentimento, de julgamento. Sem contar que quando você traz essas coisas para você, quando esse tipo de lixo emocional, de vício emocional negativo, você abre buracos na sua aura e retrai a sua energia. O seu campo, ele fica retraído e muito mais fácil de ser invadido por presenças físicas ou extrafísicas, mas isso é um outro assunto que a gente vai falar depois, numa outra oportunidade. E quando você libera o perdão, não necessariamente você tem que ir até aquela pessoa e conversar com ela. Você pode fazer isso no seu inconsciente, no seu íntimo, com a sua presença divina, com a sua centelha divina, te mostrando o caminho, te mostrando que ali existe algo que precisa ser perdoado. E eu gosto de chamar isso de inteligência do perdão. Aprender a perdoar fatos, situações e pessoas é a atitude mais inteligente que um ser humano pode adotar nessa existência. Quando você entende que aquela energia de mágoa, de ressentimento, ela nunca vai chegar até o outro e sim continuar voltando para você e te dando mais motivos para sofrimento, a primeira coisa que você faz é deixar ir. É como se você estivesse sendo arrastado por uma corrente, mas quando você se dá conta, é você que está segurando aquela corrente. É você que está se permitindo arrastar. E quando você solta e entende que aquilo foi uma grande lição evolutiva, aquilo serviu para que você entendesse o que você carrega dentro de você, o que você julga, o que você não aceita, e que o outro foi simplesmente um ator, um instrumento usado pelo universo, você muda a sua visão. E quando você entende que quanto mais você carrega aquilo, mais situações do mesmo padrão, do mesmo tipo, com a mesma frequência, com a mesma informação, vão acontecer na sua vida. E se você precisa de liberar algum tipo de situação, se você está vivenciando situações repetitivas, situações de sofrimento ou alguma coisa que te provoque dor, eu te recomendo que você faça a técnica Lumina, que é uma técnica maravilhosa que eu disponibilizei de forma gratuita. É só clicar aqui na descrição desse vídeo que você vai ter acesso a todo o meu conteúdo gratuito. São 3 técnicas que eu disponibilizo. E a técnica Lumina é uma técnica de identificação de crenças limitantes e padrões negativos. E quando você faz essa técnica, você começa a ter os primeiros pontos de partida de onde você quer trabalhar. E se você é do meu grupo, do meu Teleamados, lá na semana que vem, nós vamos começar a Semana do Perdão, onde nós vamos trabalhar essa questão. Eu vou ensinar técnicas de mentalização para que a gente possa se libertar de mágoas, ressentimentos e liberar e praticar a inteligência do perdão,
tá bom? Meus amores, um beijo no coração de vocês.